E aí, como é que foi essa questão do dia 5, hein? Então, dia 5 foi uma barra, porque é aniversário do meu filho, dia 5 de abril, e aí a gente começou o dia lá em casa de forma alegre, cantando parabéns, aquela festa toda para ele. E aí nós estávamos numa formação no Teatro Carlos Gomes, alguns diretores da rede pública municipal, 9 e pouco da manhã, a gente fez uma pausa para o café e toca o meu telefone. Aí, olha, aconteceu uma situação no bairro da Velha ali, não sei particular, e parece que tem vítimas fatais. Daí eu falei, meu Deus, mas é sério isso mesmo? Porque ninguém imaginava, né? E aí, automaticamente, eu liguei pro prefeito, avisei ele do que havia acontecido, ele falou, vamos para lá. E a gente já saiu em disparada para lá. Então nós fomos uma das primeiras pessoas que chegaram, né? Eu, o prefeito, fomos junto com a Maria Regina, que chegou logo depois. Mas a gente chegou muito, muito cedo mesmo, e o bombeiro ainda estava esticando as faixas, né, de isolamento. E a gente pôde vivenciar toda a dor, primeiro toda a emoção daquela maioria de pais que chegava ali e pegava os seus filhos no colo e viam que ele estava bem, enfim, muitos ajoelhados agradecendo a Deus, aquela comoção, uma coisa muito emocionante. E a gente também chegou antes dos pais que infelizmente perderam seus filhos. Então a gente acompanhou a dor dos familiares, recebendo a notícia. Eu nunca vou esquecer, né? Eu já falei isso, eu nunca vou esquecer, não eram gritos, eram urros dos pais quando receberam a notícia de que os seus filhos eles não mais voltariam para casa. Eu particularmente fiquei muito impressionado, né, com tudo que eu vi, a cena, enfim, foi uma situação aí que muito dolorosa mesmo. E eu não consigo imaginar a dor no peito dessas famílias, né, com a perda dessas crianças. Eu já tive a oportunidade de conversar com algumas famílias e principalmente agora quando fez 1 ano, na missa de 1 ano ali na catedral, eu abracei bem forte elas e falei, olha, que Deus possa dar, né, o conforto para vocês continuarem as vidas de vocês, porque eu não sei se eu teria essa força. Sim. E aí foi assim um dia, meu Deus, que eu jamais vou esquecer tudo aquilo que a gente passou, né? E o pior é de que, abalado psicologicamente, mas tentando não representar todo aquele abalo, mas eu não consegui. Eu lembro que eu fui entrevistado ali por algumas emissoras e eu não aguentei, eu caí no choro no meio da entrevista, porque era muito forte. Sim. Né? Quem é pai sabe do que eu estou falando, você vê as crianças tão puras, tão inocentes ali naquela condição, e sem imaginar que alguém, um monstro, pode passar pela cabeça de fazer uma coisa dessa. É inimaginável numa cidade como Blumenau, que ainda é tida como uma cidade pacata, onde no interior da cidade as pessoas ainda dormem com a chave na ignição dos carros, com as portas abertas, com as janelas abertas. Então, imaginar que aqui na nossa cidade pacata como ela é, aconteceu uma coisa como essa. Foi assim um golpe muito duro, né, para Blumenau, para o blumenauense. Eu costumo dizer que foi o dia que a cidade parou, né? O dia que Blumenau parou foi esse dia, assim, né? Todo mundo com aquele sentimento, aquele gosto amargo na boca, aquela coisa que não quer acreditar, mas é real. E aí tu liga o rádio, tá passando isso, tu liga a TV, tá passando isso, é plantão disso, plantão daquilo. Todas as redes sociais, né? Todos os perfis falando ali, cara, é um negócio assim que... E todo mundo sem entender, né? Porque, assim, várias informações desencontradas, não, porque é uma coisa coletiva, vai acontecer em mais lugares. Sim, aconteceu isso, então, né? deu aquela... Todo mundo saindo de casa para buscar os seus filhos. Foi um pânico instaurado. Um pânico instaurado total. E aí a gente, nessa condição ainda de gestor, tendo que tomar decisões. Eu me lembro que nós, depois que a gente ficou ali até a tarde no Cantinho Bom Pastor, nós fizemos uma reunião no gabinete do prefeito. Tá, e agora? O que nós vamos fazer? E aí isso foi numa quarta-feira. Na quinta-feira nós cancelamos as aulas do município e na sexta era feriado de Páscoa. Sexta, sábado, domingo era Páscoa. Sexta-feira Santa. E nós passamos o feriado inteiro
discutindo quais seriam as decisões que nós tomaríamos depois disso. Porque ninguém tinha a tranquilidade de se recomeçar numa segunda-feira as aulas se não tivesse alguma mudança. Sim. Né? Os profissionais da educação, eles estavam fragilizados. Todo mundo inseguro. Os pais, os estudantes, da mesma forma. Então, a decisão que nós tivemos no sábado, 11 horas da noite, foi: nós precisamos cancelar as aulas mais uma semana para dar o tempo hábil de a gente contratar seguranças armados para as nossas unidades. E a gente estava muito inseguro se em uma semana daria para fazer isso. Então eu digo que foi o processo emergencial mais rápido da história do município. Em uma semana a gente conseguiu contratar 151 postos, ou seja, 302 profissionais para fazer a segurança armada de todas as nossas unidades. Por período, no caso, um de manhã e um à tarde. Exatamente. A gente estava fazendo 12 por 36, então né, intercala sempre um dia. Trabalha 12 e folga 36. Exatamente. Então, foi assim uma decisão assertiva no meu ponto de vista, porque daí depois de uma semana, até para baixar um pouco a fervura, né, que as pessoas pudessem entender o que havia acontecido, e que a gente conseguisse, então, instrumentalizar esses seguranças armados em cada uma das nossas unidades, e assim aconteceu. Daí na segunda seguinte a gente voltou às nossas atividades. Tivemos aí também um número grande de faltas, mesmo naquela semana seguinte, compreensível. Mas aí já com seguranças armadas em todas elas e já com foco também de melhorar a estrutura física das nossas unidades. É importante a gente lembrar de que até o acontecido, a nossa essência da educação era sempre desemparedar os nossos estudantes, as nossas crianças da educação infantil, e que aí daquele dia em diante a gente teve que justamente fazer o inverso, né? Botar todo mundo, subir muro, colocar concertina e segurança armado. Hoje, graças a Deus, essa realidade ela já está incorporada no ambiente escolar. Mas foi um trauma muito grande a gente chegar naquela segunda-feira e ver segurança armada dentro de escola. Exatamente. Foi uma coisa muito difícil. Um choque, né? Muito grande. E a gente conseguiu implementar as nossas ações para melhorar a segurança, a contratação de câmeras de segurança, de botões de alarme, né, para que sejam também utilizados. Isso está sendo colocado, vereador, em todos, porque eu vejo algumas críticas, assim, ou que não sei, ou que não está instalado, ou que não está sendo filmado, não está sendo gravado. O que é que está acontecendo? Não, está tudo rodando 100% claro, lisinho? Né? Como eu falei, são 131 unidades, então a gente não consegue fazer, por mais que seja um serviço terceirizado, mas as empresas não têm as pernas para poder fazer as 131 ao mesmo tempo. Então foi se fazendo também um cronograma de instalação dessas câmeras, desses botões, e nós interligamos isso com o CCO, na prefeitura, e também com a Polícia Militar, para em alguma eventualidade que isso possa ser utilizado. É mais um mecanismo dentro de tantos, né? A gente também fez ali, logo após o acontecido, nós fizemos uma mobilização, onde nós fizemos uma capacitação para todos os quase 5 mil servidores da educação, junto com uma parceria com a Polícia Militar, né, que é o método de como se deve agir numa situação de extrema crise como essa. Então a Polícia Militar nós alocamos um local, fizemos a distribuição de períodos para que a Polícia Militar pudesse fazer essas palestras. Então são todos os trabalhos que obviamente são trabalhos constantes que nós temos que estar revisitando constantemente, mas que a Secretaria de Educação, através da Prefeitura de Blumenau, a gente teve essa preocupação para poder também fazer alguma coisa para melhorar, né, a questão física e psicológica dos nossos profissionais. Então foi um momento muito doloroso, muito mesmo, e que até hoje, né, deixa aí cicatrizes em toda a nossa cidade. Com certeza todo mundo vai se lembrar o que estava fazendo quando recebeu a notícia do que havia acontecido. Exatamente. E eu particularmente, quando voltei para casa aquele dia à noite, né, no aniversário do meu filho, abracei forte as minhas crianças e fiquei pensando naquelas famílias que não tinham mais essa oportunidade, que não tinham mais os seus filhos para abraçar, e até me senti um pouco culpado, no sentido de, enfim, né, aquela culpa que vem assim, meu Deus, de não querer, potência, de não querer
de não querer ser feliz. Sim. Pensar, eu não tipo posso, assim, não se achar digno de ser. Eu não posso ser egoísta ao ponto de estar aqui sabendo que tem pais que não vão poder. Que estão chorando. Entendi. Então foi muita tristeza, né? Olha, não desejo para ninguém que a gente, graças a Deus, não precise mais passar por momentos como esse. Inclusive, eu acho que o criminoso, ele tá para ser julgado agora, né? Ainda esse ano, né? Esperamos que... Sim. Tivemos alguns avanços também, né? Importante na questão da legislação lá. Crime hediondo, né? Agora para unidades educacionais, né? Crime hediondo, com toda a razão. Isso também partiu de uma movimentação da Câmara de Vereadores, tem que ficar aqui o registro. Só que, infelizmente, ele não vai ainda participar disso, porque o crime aconteceu antes da lei, né? Exato. Mas enfim, se acontecer, tomara que não aconteça, mas se acontecer, né? Que seja... Que não tenha sido em vão, né? Não pode, esse é o pensamento. Perfeito. Que não tenha sido em vão a morte dessas 4 crianças inocentes aí, que a gente possa reverberar e logo estar comemorando essa lei aí para todo o Brasil. Verdade. Vereador, a gente tem que se caminhar aqui para os finalmente, mas quero te perguntar como é que tá aí as expectativas, vai se colocar de novo à disposição aí para vereador e um pouquinho aí de como é que tá a questão da parte do executivo assim também, né? Porque teve umas peças de tabuleiros aí bem interessantes essas últimas semanas aí, né? Umas jogadas aí. Como é que tá isso nos bastidores? Sim, eu vou colocar meu nome à disposição novamente como pré-candidato a vereador. Muito também em função de todo esse trabalho que a gente fez na educação, ao contrário do que aconteceu quando a gente foi anunciado como secretário de Educação. Quando fui anunciado que eu deixaria o cargo para disputar a eleição, teve uma comoção geral, isso também me deu uma satisfação muito grande, porque é feliz daquele que deixa saudades. Exato. Né? Então eu recebi muitas mensagens, olha, eu fui um daqueles que te critiquei, mas fica aí também o reconhecimento do bom trabalho que você fez na frente da secretaria. E tudo isso, obviamente, até pela minha história dentro da vida pública, faz com que eu queira continuar contribuindo com a cidade, e foi por isso que eu também defini da minha pré-candidatura a vereador aqui na cidade mais uma vez, para a gente poder continuar esse trabalho aqui no nosso município. Com relação ao executivo, né, a gente tinha o PSDB, vinha já desde 2021 trabalhando na sucessão do prefeito Mário com a vice-prefeita Maria Regina, e estávamos realmente trabalhando para que isso acontecesse, quando a gente recebeu o convite do pré-candidato Egídio Ferrari para que a gente pudesse compor a majoritária com a Maria Regina de vice. Então a gente se reuniu, conversamos muito mesmo, e eu quero aqui aproveitar até a grande audiência do Blumencast para ressaltar a ausência de vaidade da vice-prefeita Maria Regina, que soube nesse momento dar um passo atrás em favor da cidade, aceitando esse convite, se colocando mais uma vez como candidata a vice-prefeita, sendo que ela era uma candidata que tinha total condição, né, de poder ser a primeira mulher eleita prefeita do nosso município. Então foi um gesto de extrema humildade, no meu ponto de vista, e que se pesou muito a questão do futuro da cidade. Então se juntou as forças, se uniu as forças para que a gestão do município possa continuar no rumo certo. E é isso que a gente imagina, é isso que nós vamos trabalhar, para que a gente possa contribuir sempre para o futuro do nosso município. Muitas pessoas me perguntam qual foi a melhor experiência, se é no legislativo, se é no executivo. E eu sempre respondo que a melhor experiência é poder contribuir com o município, é contribuir com o desenvolvimento do município. Se vai ser na Câmara, se vai ser em uma secretaria, isso não importa muito. O importante é a gente fazer a diferença na vida das pessoas.